Olá, assinante do Melhores Fundos de Investimento. Hoje a gente está aqui na Equitas para apresentar para vocês um novo fundo aí que passa a fazer parte da nossa aba O que Comprar, né? Entra como nosso fundo sugerido, uma casa de ações, no momento em que vocês estão pedindo muito sugestões de fundos de renda variável. Eu tenho aqui ao meu lado o Luiz Felipe Amaral. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia. Que é sócio-gestor aí e fundador, né, da casa. Isso. E tenho aqui do meu lado o Bruno Donadio, que é analista. Tudo jóia? Tudo bem? E a nossa ideia é ter uma conversa aqui. A gente tem um relatório que vai ser publicado junto com esse vídeo que vai explicar em detalhes por que a gente gostou tanto da casa. A gente, assim, só um bastidor, né, Bruno? Eles estiveram 2 vezes lá na Empíricos, a gente teve um dia aqui, a gente se reuniu com todos os analistas, todo mundo contou suas histórias, todo mundo engenheiro da Poli. Eu me senti meio por fora, né, que eu sou a única que não sou engenheira na sala de reunião. Então eu queria, Luiz, que você explicasse um pouquinho como que surgiu a ideia da Equitas e um pouquinho da sua história. Tá legal. Bom, eu não sou engenheiro da Poli, sou engenheiro, mas não da Poli, mas fora aí. Mas eu acho que tá bom também. Então tá bom. Não, a Equitas existe desde 2003. Na verdade, falar um pouquinho do meu background, eu comecei no mercado no meio dos anos 90, fazendo análise de ações num banco chamado Indosuez. Acabei no final dos anos 90 indo para os Estados Unidos fazer um MBA, depois fui trabalhar em Investment Banking na Lehman Brothers, em Nova York, e quando eu voltei para o Brasil em 2003 eu montei a empresa. E a ideia original era ter uma boutique de banco de investimentos, né? Fazer M&A para empresas de porte médio. A gente, nos 3 primeiros anos da empresa, foi o que a gente fez. Fizemos uma série de transações em vários setores da economia. Em 2006, a gente teve a ideia de transformar a operação numa asset, né? Porque ali a gente enxergava assim, uma transformação possível na Bolsa, né? A Bolsa que eu conheci lá em começo de carreira era muito diferente do que é hoje, do que ela se transformou. Era uma bolsa de privatização, muito dependente de Telebrás, e depois passou a ser uma bolsa de commodities. A gente achava que tinha oportunidade ali para uma série de setores e empresas que representam melhor o PIB do Brasil virem a mercado. E a gente olhando para o mercado, a gente entendia que poderia ter um diferencial analítico ali, porque casando a nossa experiência original de análise com o conhecimento setorial daqueles setores que a gente estava em contato em função da atividade M&A, poderia ser um diferencial. A gente começou daí fazendo fundos long short, isso em 2006. Ao longo do tempo a gente tomou a decisão de sair dos fundos long shorts, para ficar numa única estratégia, uma estratégia de renda variável, com horizonte médio e longo prazo, investimentos que a gente faz em ações com horizonte sempre de 3 a 5 anos, numa carteira que não necessariamente tem a ver com o Ibovespa, são melhores ideias do nosso universo de investimento. E assim surgiu a empresa. A empresa, hoje o nosso fundo tem 9 anos, tem tido nesse período uma performance bem destacada. A empresa é composta por 14 pessoas, são 9 na equipe de gestão, são 5 sócios na equipe de gestão, eu sou o gestor e eu conto com 4 sócios que trabalham comigo, 3 deles há muitos anos, e a gente tem um sócio novo, que também é uma pessoa que a gente conhece, eu trabalho há muito tempo, os 4 são analistas que têm responsabilidade setorial, um deles é o Bruno, está comigo há 10 anos, o Sérgio também é um outro sócio, que responde por alguns setores, também está há 10 anos, o Paulo está comigo há 15 anos, então a equipe assim, focada, faz um trabalho de análise fundamentalista para posicionamento de médio e longo prazo, com uma equipe que trabalha junto há muitos anos. E como que você acha que esse seu background na área mais de análise de consultoria, nessa fase de M&A, como que isso te ajuda no processo de avaliação de uma empresa e na hora de decidir se uma ação vai compor ou não o portfólio de vocês na prática? Assim? Acho que cada um tem uma história, né, e uma maneira, você vai compondo ao longo do tempo experiências e acúmulo de análise de experiência, isso acaba te levando a um determinado olhar que você tem para empresas e para ações. Eu acho que eu acho que me beneficio bastante de ter passado por um começo de carreira e ter tido experiências fora simplesmente aquele fluxo de informação que tem buy-side, sell-side de empresa e ter vivido do outro lado, tá no lado de empresas, de empresários em momentos, às vezes momentos muito importantes como transações, a venda, se pensar numa capitalização, são momentos de decisões estratégicas. E até no lado de consultoria também, entender as empresas por dentro. Eu acho que isso contribui com a maneira como a gente olha
as empresas que a gente investe. Você falou um pouquinho de olhar, explica um pouco para a gente como que é o processo de investimento também, se o Bruno quiser ajudar, complementar. Se quiser começar... Tá, a gente tem uma divisão, né? Cada um deles tem uma responsabilidade setorial, eles olham alguns setores com foco grande, né? E cada um deles responde primariamente por alguns setores e de forma secundária por outros. Então a gente sempre, quando senta para discutir algum case num comitê de investimento, tem pelo menos 3 pessoas bem experientes com opinião qualificada, né? Eu acompanho os cases desde o início com eles. Tem aquele analista que é um cara que olhou numa profundidade grande a empresa, e tem um analista experiente também que olha outros setores e acompanha aquele setor de forma secundária. A gente busca ter, nos nossos comitês, nos processos de tomar decisão, input de todo mundo da equipe, né? Tem um grupo assim, com bastante experiência. Se juntar aqui, acho que os anos de experiência de todo mundo, há mais de 80 anos, lá fazendo a conta outro dia. Então, puxa, seria um desperdício a gente não usar isso no processo de análise e ficar simplesmente centrado numa pessoa. Então, desde o começo que eles começaram a trabalhar comigo, eu sempre incentivei esse ambiente de troca de ideia, de meritocracia pela ideia, e a gente exerce isso até hoje. Então, tenta extrair ao máximo as opiniões e chegar, se possível, até num consenso. E até um detalhe, assim, que eu achei bem legal, é que quando a gente marcou de visitar vocês, estava todo mundo presente na reunião, assim, e isso é algo que a gente nunca tinha visto, assim, pelo menos por mim, assim, numa casa geralmente vem alguém, o gestor, alguém do comercial, assim, então acho que são detalhes, pelo menos na nossa análise, que é algo que a gente vai percebendo, né, quanto que a equipe está realmente unida e quanto que pode participar, né, das conversas. Não, participam bastante. A equipe é bem entrosada, né? Como o Luiz falou no começo, né? A gente está junto, o core da gestão estava junto há 11 anos, né? O Paulo há 15, o Vinícius que entrou recentemente, mas que já conhece muito bem, né? Já há muito tempo, ele ficou 11 anos fazendo sócio no Credit Suisse, e a gente trocava ideia com ele frequentemente, né? Porque era um dos analistas que a gente mais respeitava, principalmente de utilities e óleo também, né? É um analista que a gente sempre trocou muita ideia. Né? E vocês podem comentar um pouquinho como é que é a construção do portfólio, porque vocês tentam fazer uma combinação muito interessante de aprofundamento, diversificação de setores e fatores de risco e proteções, né? Vocês olham essas 3 coisas, então você consegue explicar um pouquinho? Claro. O portfólio geralmente tem 20 e poucos papéis, por volta de 20 papéis. Ali a gente consegue ter a diversificação que precisa ter e também os nomes individuais ainda fazerem diferença, né? Os principais nomes da carteira vão ter tamanhos entre 7% e 12%, isso é o portfólio típico para a gente. E a gente, das posições core, e a gente compõe esse portfólio com posições menores, às vezes com um tamanho que a gente chama de posições periféricas, que podem ter no máximo 5% de exposição e no agregado da carteira até 30%. Nessas periféricas vai ter ou empresas que têm um perfil de risco maior, um risco binário, ou tem empresas que a gente não tem ainda um aprofundamento de conhecimento suficiente para eleger como core position, ou tem nomes às vezes com restrição de liquidez, né, que acabam contribuindo. Essa combinação das periféricas com as posições core é que dá o perfil de risco e o balanceamento de risco da carteira. Quando você falou de como é que a gente aborda a questão de construção e risco, assim, o primeiro layer que a gente tem para construir carteira e para controlar risco, no final das contas, é conhecer os ativos em profundidade. Eu acho que nada melhor do que você saber exatamente e gastar tempo para entender que tipo de risco a empresa que você investe, a ação está exposta, né? Então, a gente gasta bastante tempo aqui, sola de sapato, para ir atrás de informação, conhecer os gestores, conhecer competidores da empresa, tentar entender de fato quais são as barreiras de entrada, quais são os diferenciais competitivos, enfim, isso é o core do trabalho. Mas eu não acredito também que você gaste um tempo enorme, que você conheça a empresa em profundidade e aquilo ali te elimine risco. Não é verdade. A gente não tem bola de cristal, o mundo está mudando o tempo todo, as coisas estão... Então, eu não acredito que você, em portfólios altamente concentrados, apesar de a gente fazer um aprofundamento grande de análise, o segundo layer nosso, super importante para a composição do portfólio, é a diversificação. Então, tem que ter essa composição de diversificação que eu descrevi para vocês. E um terceiro layer que a gente faz é buscar proteção mesmo via derivativos. Então a gente quer, a carteira vai estar sempre bem comprada, né?
esses 9 anos que a gente tem de histórico, foram poucos os momentos que a gente teve caixa grande no portfólio, foram os anos de eleição, onde tinha um risco binário, a gente teve um pouco mais de caixa. Mas historicamente vocês estão sempre bem comprados. Em geral a gente está sempre bem comprado. Não acho que a gente tem um diferencial aqui em fazer a leitura de trajetória do mercado no curto prazo, assim, meses. A gente não faz isso, acho que a gente coloca poluição no fundo em fazer esse aumento e diminuição de posições. Mas o que a gente faz é tentar, a partir de um portfólio bem comprado, buscar proteção, buscar seguro, e aí então, o tempo inteiro buscando, enfim, qual é a melhor maneira de buscar aquela proteção para o cenário incerto, para o tal do Black Swan que aparece de vez em quando. E aí o petróleo é um bom exemplo, né? Porque o petróleo, você tem essa variação do petróleo inesperada e de repente você tem, por você ter na carteira duas empresas que estão muito opostas em relação a isso, em driver de petróleo, então Azul e Petrobras, vocês conseguem de alguma maneira equilibrar, né? De alguma maneira, porque a gente sabe que o efeito é secundário. Aquele segundo layer ali que é diversificação, a gente pensa bastante no dimensionamento de posição de acordo com o perfil de risco das empresas e tipo de fator de risco elas estão expostas. Então, você está dando o exemplo do petróleo, hoje é um dia ruim aí para o petróleo com o ataque que aconteceu no final de semana. A gente tem uma posição que a gente gosta muito, que é a Azul, né? Uma posição estrutural, que já tem há um bom tempo, uma companhia aérea, que está exposta a esse fator de risco que é petróleo. E a gente tem Petrobras também na carteira. Eu digo que as duas hoje, as posições estão maiores do que elas estariam individualmente, justamente porque tem esse fator aqui, petróleo, que afeta as duas empresas de forma oposta, né? Então tem um equilíbrio aqui na exposição ao fator de risco petróleo que a gente consegue ir casando essas duas posições na carteira. E você comentou das posições centrais e periféricas. Em geral, assim, no histórico do fundo de 9 anos, quanto vem de performance de cada uma delas? É equilibrado? É bem mais do central. As periféricas, elas compõem um pouco de resultado, mas o grosso vem das posições core, que a gente fica investido durante bastante tempo. Nas posições core, a gente fica em média, eu falei que o horizonte de investimento é de 3 a 5 anos, a gente olhando o nosso histórico de 9 anos, a média a gente fica posicionado 40 meses. Né? A gente acaba reagindo a preço, alterando o tamanho das posições, né? Subiu demais uma ação a gente vai reduzir, ou caiu demais de forma injustificada a gente vai aumentar, mas a gente tende a ficar nos mesmos números, em média 40 meses nessas core. E o fundo fica quase 100% alocado em bolsa? Fica quase em cima de 95%, é normal para a gente. Então, em geral, quando as posições caem muito, vocês veem a oportunidade de compra, vocês têm que vender alguma que subiu muito para poder recompensar ali, né? A gente tem aquela história da opcionalidade do caixa, de você, quando tem as grandes quedas de mercado, a gente acaba, assim, não é o que a gente faz mais, a gente está bem alocado, acaba defendendo nesses momentos de queda muito mais pela a composição e característica do portfólio, que é composto de... As core positions nossas são de boas empresas que acabam tendo uma posição de mercado destacada, nos mercados onde elas atuam na economia real e que acabam tendo um perfil mais defensivo. Então, nesses momentos de quedas de mercado, a gente acabou sempre segurando bem o portfólio, bem pela qualidade das ações que a gente investe. Legal. A exposição geralmente é em função de oportunidade, né? Se a gente está vendo oportunidade de investimento que tem uma simetria positiva, que passou na nossa régua de qualidade, tem conhecimento, estamos vendo a simetria positiva, a gente vai estar alocado, né? A gente não faz muito esse market timing, como o Luiz falou, né? Acho que difícil prever o que vai acontecer semana que vem, né, no mercado com o preço das ações. Né? Vocês têm uma visão mais probabilística do que determinística em relação a onde a empresa pode estar, né? Então, traduzindo aqui, vocês traçam vários cenários de valor intrínseco e aí vem que cenários que são assimétricos para cada empresa, né? E aí aplicam a empresa em relação a essa simetria. É esse o caso? Não, é exatamente isso. A gente acredita que não tem essa de determinística, né? Não tem um único cenário, as coisas estão mudando o tempo todo e é isso, é tentar, esse trabalho que a gente gasta tempo para fazer é entender probabilidades no final das contas, né? Entender ciclos, entender onde é que estão os diferenciais, né? E entender probabilidades. Para encerrar, eu queria fazer meio que
uma simulação aqui para mostrar para o assinante como que vocês decidem investir numa empresa. E queria usar como exemplo a Azul, porque é até meio que fora de consenso. Pelo menos os gestores que a gente costuma se encontrar não tem muita posição em Azul. Então, eu queria que vocês contassem, por exemplo, se a gente estivesse aqui num comitê aqui de investimento de vocês, qual que é a defesa, quais são os argumentos que fazem vocês terem Azul no portfólio? Só para o nosso assinante entender um pouquinho o que vocês levam mais em conta aí na análise. Vou passar essa para o Bruno aqui, que é o especialista, mas eu vou só fazer um comentário antes. A gente fala que não adianta você querer ter uma performance extraordinária fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, né? Então, é comum para a gente ter no portfólio nomes que não são unanimidade no mercado. Ao longo do tempo, a gente viu isso historicamente. O que acontece normalmente é a gente, às vezes, entra em nomes que não são consenso, eles acabam, às vezes, se tornando até adotados em mais portfólios, a gente acaba saindo até antes do que... e foram vários exemplos ao longo do tempo. A gente teve a Zetec, que é um nome que também, durante muito tempo, foi bem questionado, e para a gente é uma história de sucesso enorme na carteira, que está há 9 anos na carteira. CVC, a gente entrou muito antes de todo mundo, quando não era consenso, a gente já saiu, agora parece que tem bastante no portfólio. E Azul é bem isso, é um setor onde as pessoas têm geralmente uma convicção muito grande de que você investir em companhia aérea é um desastre, né? Então acaba afugentando bastante, acaba sendo, às vezes, nesses setores ou segmentos da Bolsa onde tem esses consensos gerais, né, você acaba encontrando oportunidades interessantes. A gente tem isso em shoppings e vê isso também em companhia aérea. Mas vou passar a palavra, estou falando demais aqui. Não, Azul, que a gente vê é uma companhia que, apesar de ser uma companhia aérea, que geralmente tem esses problemas que o Luiz comentou, né, de uma competição muito frente a frente, um overlap muito grande de rotas. Esse, aliás, foi o histórico no Brasil, né? Sempre as companhias aéreas tinham um overlap muito grande de rotas, porque elas faziam os mesmos destinos, né? Não tinha uma companhia aérea com um hub que permitia você criar um isolamento um pouco maior da competição, né? Então, o case de Azul o que a gente vê, ela é um pouco diferente, na verdade é bem diferente do que uma companhia aérea brasileira do que foi no passado em função disso, né? O que é Azul? Por que a gente gosta de Azul, né? Ela começou com... Primeiro você precisa de uma infraestrutura de aeroporto que esteja ociosa e que tenha uma demanda local para ser atendida a partir daquele aeroporto, né? Então, hoje é muito difícil você imaginar que tem algum aeroporto ocioso, né? Porque infraestrutura no Brasil ocioso é difícil de imaginar, né? Então, a Azul ocupou Viracopos, que era um dos últimos aeroportos com uma boa infraestrutura e que tem uma demanda local que não estava sendo muito bem atendida, né, porque tinha que viajar para São Paulo. Então a Azul ocupou muito bem aquele aeroporto e a partir dali criou um hub, né, junto com a compra da Trip, que veio os aviões menores também, né, eles começaram a fazer muitos voos regionais, né. E aí você vai conectando voos regionais nos seus hubs, você vai ficando cada vez mais isolado, né, porque você consegue atender uma demanda que eventualmente não se sustentaria standalone, né, uma viagem tipo, sei lá, Sinop, Chapecó. É uma viagem que sozinha nunca vai fechar a conta, né? Porque é 2 pessoas por semana que faz esse tipo de viagem, né? Agora, se você conectar em Viracopos e a partir dali você juntar com um monte de gente que vem de várias pequenas cidades do Brasil e conectar para várias pequenas cidades do Brasil, começa a fazer sentido, né? Então esse é o efeito do hub que a gente gosta bastante no case de Azul, né? A partir de Viracopos eles atendem mais ou menos 120, 130 cidades, né? Então, e conforme eles vão crescendo, né, uma dúvida que a gente tinha quando a gente investiu em Azul lá no começo era, se esse cara começar a crescer demais, será que ele vai começar a bater de frente com os competidores, né? Ele vai ter que sair das rotas das pequenas cidades onde ele se criou e conseguiu criar esse isolamento da competição. Será que ele vai ter que bater de frente com as outras companhias? Porque a gente tem visto que a gente tem um acompanhamento aqui da base de dados da ANAC, que quanto mais ela cresce, ela conectando novas rotas ali, no hub, né? Na verdade são vários hubs, né? Mas o principal é Viracopos. O efeito de escala de rede ele vai ganhando potência, né? A companhia está crescendo, se isolando cada vez mais da competição, né? Então, se você olhar o gráfico histórico de número de passageiros que a companhia transporta em rotas que a Azul está sozinha, em rotas que a Azul é líder disparado, ou em rotas que ela compete, você vai vendo esse gráfico ao longo do tempo,
vai estar ficando cada vez mais isolada, né? Então o case está ficando cada vez mais interessante, né? E isso também cria uma barreira de entrada para os concorrentes estrangeiros que estão chegando também, né? Exatamente, Esse ponto que eu falei no começo, né? Hoje é difícil de imaginar que você vai conseguir achar um aeroporto com uma infraestrutura ociosa, com uma demanda que não está sendo atendida. E sim, a Azul demorou 10 anos para conseguir começar a ganhar dinheiro, né? Então são 10 anos queimando muito dinheiro, né? Parece pouco provável que alguém vá conseguir muito rapidamente se estabelecer e criar uma competição que vai machucar muito a empresa. Legal, e a principal posição do fundo. Isso, exatamente. A gente continua bem confiante na empresa. A gente tem Iguatemi, hoje o maior que tem é Iguatemi, depois vem Azul e Petrobras, as 3 maiores. Legal. A gente gosta, você comentou de papéis fora do consenso, eu acho que a gente conversa muito com os assinantes sobre como montar uma carteira bem diversificada, né? Então, até tem uma tabelinha de correlação que a gente deixa lá disponível para que o assinante possa juntar os fundos de ações, multimercados, para ver como que está a diversificação do portfólio. Então, acho que fica bem complementar, assim, né? A gente gosta muito quando tem casas que tem papéis também que não são aquele consenso, senão todo mundo anda para o mesmo lado, né? Tá. Não, vocês acabam tendo um conjunto muito bom de fatores qualitativos e quantitativos que a gente gosta. Então vocês têm o foco, vocês têm a equipe junta há muito tempo, vocês têm a profundidade, a diversificação, vocês têm o desempenho, então é todo um conjunto que faz a gente sugerir a Equitas na nossa série, então é uma coisa muito interessante. Pô, que legal, que bom ouvir isso. Maravilha, então, gente. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por ter nos vocês. assistido. Muito obrigado. Espero que vocês gostem da publicação. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.